vamos lá. Voltando a falar do Pazuello, a AGU, então, solicitou um HC para que ele não depusesse, ou se depusesse, pudesse ficar em absoluto silêncio. O Lewandowski agora acabou de conceder o HC, para que, mas com algumas ressalvas, para que ele não precise responder aquilo que ele julga que pode produzir provas contra si mesmo, tá? Mas que, no interesse público, ele responda, sim, as perguntas que não são diretamente sobre a pessoa dele, né? Então, como funcionava, que ordem que ele recebia, como foi a cronologia Foi das... assim que foi a justificativa? Hã? Foi assim que foi a justificativa da sessão do HC? Não, o HC só disse o seguinte, que ele manteria o silêncio para que fosse, mas que ele deveria, sob juramento, inclusive ele não pode estar proibido de mentir sobre os assuntos que não estão diretamente relacionados ao que ele, ações dele. Foi brilhante, assim. O HC dele foi imaginar pior isso, emenda que o soneto, porque prendeu o pé do cara. Né? Prendeu o pé do cara, porque, inclusive, ele diz assim, ó, o Pazuello não está... Olha, ele aqui, ó. Ele tem direito de silêncio e de não responder a perguntas que possam, por qualquer forma, incriminá-lo, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade... sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não abrigados nesta cláusula. Ou seja, ele continua obrigado a falar a verdade. Em resumo, na verdade, o HC não protegeu de nada. Porque, na prática, tudo o que concerne a estrutura formal que passa por ele e que diz respeito ao interesse público é o que ele não quer falar. Então, seria exatamente isso que ele quer. Na verdade, aquela parte do ele manda, eu obedeço, né? Ele não vai falar sobre o eu obedeço, mas ele está obrigado a falar sobre ele manda. Em resumo. Mas, esse assim, é o resumo. Aí você deduz que ele obedeceu, né? Não é muito difícil inferir a culpabilidade dele a partir de uma questão genérica como essa. Enfim, os caras cederam o HC de uma maneira inteligente. Por isso que eu sempre falo, esse negócio de doutrina jurídica, doutrina jurídica. Rapaz, um bom operador, um operador inteligente do direito, faz coisas que você não tem noção. O ordenamento jurídico é muito complexo. O cara acha um negócio lá, um fio de ouro que envolve você, que é impressionante. Porque, assim, é óbvio que eles cederam o HC, mas cederam como se não tivesse cedido. Porque ele vai ter que falar tudo. Se ele vai ter que falar daquilo que diz respeito ao interesse público, ele vai falar dele. Indiretamente. Então, assim, indiretamente ele vai falar. Inferencialmente ele está posto na questão. Então, o HC, no fundo, não foi cedido. Ele foi cedido pro forma. Essa é a realidade. Inclusive, um outro ponto interessante aqui é que o Pazuello havia pedido para ficar em silêncio nas perguntas de juízo de valor. O que é isso? Seriam as perguntas que seriam as perguntas que fariam a ele a respeito da opinião dele, né? Sobre sua opinião. E ele não queria dar a sua opinião, então ele pediu para também não responder. E foi improcedente. Improcede o pleito do paciente, no sentido de não ser compelido a ofertar respostas que envolvam o juízo de valor, pois não compete ao judiciário estabelecer o teor das perguntas que podem ou não ser articuladas na CPI. Uma determinação dessa natureza representaria uma indevida intromissão nos trabalhos dos parlamentares, por pressupor de antemão determinados questionamentos que apresentarão um viés subjetivo ou incriminador. Ou seja, ele vai ter que responder. Exato, ele vai ter que responder tudo, em resumo.